Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento dessa ministração, que vamos fazer agora, uma ministração maravilhosa, uma ministração que vai abrir o nosso entendimento, Então, meus amados, chegou o momento de nós partilhar esse pão maravilhoso nas suas redes sociais, Seja no Facebook, seja no YouTube, Vocês compartilhem, se inscreva nesse canal meu lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, dê um like nesse canal, para quando eu postar novo vídeo lá, você será notificado. Não te custa nada, mas você está me incentivando a estar aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras, trazendo essa maravilha para todos nós, onde vai desbloquear a nossa mente. Esse é o remédio. A mente dos crentes, elas estão golpeadas. Então, é só esse remédio, que é o Evangelho de Cristo, que vai sarar esta ferida. É o que eu estava falando com um amigo essa noite. Se não for o Evangelho que sare essa grande ferida que os crentes têm na mente, que está nocauteada a mente dos crentes, que não consegue ver, não consegue. Deus não permite, porque eles estão no lado inimigo de Cristo, que é a lei. Por isso Deus não permite que eles consigam ler isso aqui. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, onde eu daqui sou um ponto, você daí é outro ponto, e assim de ponto em ponto nós vamos formando a Igreja de Cristo, porque ela é espiritual. Um bom dia, Terezinha, e um bom dia para todos aqueles que vai chegando a esta sala. O tema de hoje é um tema que, se não me engano, eu já preguei uma vez, mas como é um tema muito bacana, uma leitura muito boa, então, e outras pessoas, talvez no tempo que eu preguei, depois do tempo que eu preguei para cá, outras pessoas chegaram a esse estudo e elas precisam ouvir esse estudo, O tema do estudo é antes do ano 70 e depois do ano 70. Então nós vamos ler acontecimento que aconteceu antes do ano 70 e acontecimentos que aconteceu depois do ano 70. Vamos ver essa diferença que nos faz, a palavra nos mostra a diferença, Que é uma diferença enorme. E para acompanhar comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Não esquecemos, meus amados, também que quarta-feira, hoje eu não escrevi nada ainda, mas hoje, depois dessa ministração, eu vou escrever o que eu encontrei no Google, na história de Jerusalém. Eu encontrei o galo que cantou 3 vezes para condenar Pedro, para dizer que Pedro traiu Jesus. Então eu encontrei esse galo. E esse galo ele tem uma marca, porque todos nós, o galo tem várias cidades de galo, Tem o Perdez, é o nome que eu acho que é. Tem o Garnizé. Então eu encontrei o galo. E encontrei também o horário certo que o galo cantou. E quarta-feira eu vou ler para você. Eu vou escrever porque isso é uma história, está na história, de Jerusalém. E nós vamos ver, porque eu mesmo, para adiantar um pouquinho, eu mesmo digo que não existiu galo. Não existe galo. O galo apareceu quando? Depois que a igreja de Roma torceu isso aqui, Aí apareceu um galo. Mas quarta-feira nós debulha isso aí. Bem, vamos partir para o nosso estudo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37.
Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. É aonde eu vou no tempo da escrita. Jesus voltou no ano 70, porque está registrado no ano 70, para ser mais exato, no mês de agosto do ano 70. E Paulo escrevendo isso aqui, esse livro de Hebreus não tem data, não tem o escritor, mas pelo conteúdo, nós cremos que foi Paulo que escreveu isso aqui, lá no começo do ano 68, ele foi morto no ano 68. Então no final do ano 67 para o começo de 68, Paulo escreveu isso aqui. Então não foi nessa madrugada, não foi depois do ano 70, foi antes. Então, antes do ano 70, diz aqui o versículo 26, com efeito tendes necessidade de perseverança. Então, Paulo e eles lá, eles tinham necessidade de perseverar. Mas como que a igreja prega, os pastores pregam isso aí para a igreja, dizendo que para a igreja se salvar, ela tem que perseverar. Perseverança não salva ninguém. O que salva é a graça de Cristo. Mas Paulo, com seu povo aqui, precisava, porque ele estava esperando o juízo de Deus, o juízo de Jesus, que Jesus ia voltar como juiz deles, não nosso. Quem ia passar por juízo era eles e não nós hoje. Então Paulo está dizendo assim: vamos perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. De quem era a promessa, meus amados? De quem era a promessa? A quem tinha sido feita a promessa? O povo judeu. Nós, gentios, ou eles lá no tempo, mas vamos se juntar a eles agora. Nós, gentios, não tínhamos promessa. Nós não tínhamos promessa nenhuma. Nós era considerado na linguagem judaica, nos pensamentos deles, nós era considerado como cachorro. Era essa que é a palavra certa, né? Então, nós gentios não tínhamos promessa. Quem tinha promessa? O povo judeu. Eles tinham promessa. E é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eles não tinham alcançado a promessa porque o julgamento, o juízo não tinha acontecido ainda. Mas segundo as profecias de Deus, de Jesus de Nazaré, segundo as profecias de Jesus de Nazaré, ele estava vendo o cumprimento daquilo já, porque segundo as profecias que Jesus falou que ia voltar naquela geração, e uma geração tem 70 anos, então aqui estava fechando já 68 anos, então faltava 2 anos para se cumprir. O dia eles não sabiam, né? Mas eles, no pensamento deles, no entendimento deles, no máximo 2 anos o juízo vai se cumprir, porque era uma profecia. Profecia não tem como dar errado, não tem. As profecias que dá errado é as profecias feitas dentro das igrejas evangélicas, essas dão errado. Mas nenhum profeta profetizou e não aconteceu nenhum. Então, segundo as profecias de Jesus de Nazaré, com o entendimento deles, ele sabia, estamos no ano 68, falta no máximo 2 anos para o julgamento acontecer. E sem contar que nessa época, eles já estavam vivendo a grande tribulação, porque começou em 66, a grande tribulação para eles. A igreja jamais passará por tribulação que nem dessa que a Bíblia relata, porque a grande tribulação era para o povo de Israel.
versículo 37. Porque ainda, olha, Paulo, né? Cremos que foi Paulo. Porque ainda dentro de pouco tempo. O que é um pouco tempo? Para mim, eu que só tenho a primeira série, pouco tempo é 1 ano, vai, 1 ano, 2 anos, vai, estourado 3 anos, 4 anos, vai, ainda dá para aguentar um pouco. Mas 2000 anos é pouco tempo. E o problema não é só o Paulo está dizendo aqui, que dentro de pouco tempo, você vai ver os outros profetas, os outros apóstolos, o que é que eles estavam falando. A mesma coisa dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo e aconteceu o esperado. Então ele diz aqui no versículo 37, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Dentro de pouco tempo. Que pouco tempo? Será que Paulo estava bêbado? Para falar essas arneiras? Porque se ele falou pouco tempo e já passou 2000 anos, Jesus não voltou, então Paulo estava bêbado, estava drogado. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E quem diria? Quem dizia que ia voltar? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Jesus de Nazaré. Esse falou que voltava. O Filho do Homem. Em nenhuma passagem da Bíblia está escrito que Cristo voltaria. É o homem, o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré. Aquele que vem virá e não tardará. Olha, a afirmação de Paulo, dentro de pouco tempo ele vem, ele não vai tardar. Se passou 2000 anos e os crentes esperando Jesus voltar. 2000 anos se passou. Então Paulo devia estar ou bêbado ou drogado. E não tardará. E para continuar isso, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Para nós ver essas outras evidências, né? Livro de Mateus, no capítulo 24. Quero falar, eu sempre falo isso. Mateus não é Novo Testamento. Mateus é um evangelho da lei, é um evangelho canônico da lei, que continua contando a história de Jesus no deserto, Jesus vivo, sem um testador morto, sem ter um morto, não há testamento. Sem morte não há testamento. E Mateus conta o quê? Jesus vivo. Então Mateus não é Novo Testamento. É continuação da lei. Mateus 24, do 6 ao 14. Versículo 6. Agora é Pedro. O nome aqui é livro de Mateus, mas é Pedro que está falando. Isso aqui Mateus escreveu o que Pedro ditava. Essas palavras são de Pedro. O livro pertence a Pedro. Mateus só escreveu. Versículo 6. Certamente ouvirás falar de guerras. Guerra sempre teve. Agora hoje não pode ver uma guerra, Jesus está voltando. Ouvirás falar de guerra e de rumores de terra. Vede, olha a advertência, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Versículo 7. Portanto, se levantará nações contra nações, reino contra reino,
e haverá fome e terremotos em vários lugares. Fome toda a vida houve. Jesus meu foi um deles, falou no tempo de Maria, estava Maria, acho que era Maria ou Marta, agora eu me confundi o nome das duas. Enquanto uma estava ouvindo Jesus falar, a outra estava preocupada com os afazeres. Que no nosso entendimento, a que estava ouvindo Jesus falar, era a que estava ouvindo o Evangelho, era da graça. A outra era da lei, que estava preocupada com tanto mandamento. Então é assim, porém, tudo isso é o princípio das dores, né? Voltar do versículo 7, no final do versículo 7. Fome e terremoto. Então, quando Jesus estava com, se não me engano, era Marta, ele disse, fome, que mandaram vender aquele perfume que jogaram nos pés dele, mandaram vender e dar aos pobres. Ele falou, fome toda a vida vai ter. Fome toda a vida vai ter. Eu estou aqui de passagem, mas a fome vai ficar aí, sempre teve e vai haver. Então, você vê que isso aqui são as palavras que costumam dizer de encher linguiça. Porque até aqui não mostra nada. Fomos em terremoto em vários lugares. 8. Né? 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores, que era o princípio da grande tribulação, que começou a ocorrer no ano 66. Então sereis atribulados e vos matarão. Você vê que a palavra está falando, isso aqui, Pedro está relatando aqui, a minha não está assim, mas tem umas Bíblias que quando é Jesus que fala, está em vermelho. Então esse versículo aqui era para estar em vermelho, porque essas palavras foram de Jesus. Ele dizendo assim, então sereis atribulados. Você vê que Jesus está falando com quem? Está falando com Pedro, está falando com os apóstolos. Sereis, porque nessa época que ele estava falando isso aqui, eles não eram apóstolos ainda, eram discípulos. Eles não eram apóstolos, eram apenas discípulos. Então ele está falando aqui, sereis. Você vê que ele está falando com eles. Quem ia ser atribulado? Eles. E como é que eu posso trazer essa palavra para o dia essa escrita para o dia de hoje e dizendo que vamos ser atribulados? Isso é coisa de maluco. Então sereis atribulados e vos matarão. Mataram ou não mataram os apóstolos? Mataram. O único que não foi dos 13, o único que não foi matado foi o apóstolo João. O resto todos foram matados. Então, já é uma palavra para nós ter a certeza que essa palavra não é para nós hoje. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Se você se aprofunda na história de Jerusalém, vai mostrar todos esses falsos profetas. Né? Jesus era, como é que chama lá? Tinha um lá que apareceu lá, isso está na história. Falsos profetas. Infelizmente temos hoje, né? Não era para estar acontecendo hoje, mas infelizmente. Falsos profetas enganarão a muitos. É que nós vemos hoje a igreja toda enganada aí, por conta desses falsos profetas aí. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. 13. Vamos ler até o 14. 13. Aquele, porém, que perseverar. Olha Pedro na história de novo. Paulo lá, né? Você leu Paulo na história de perseverança.
mas perseverança não salva ninguém, quem salva é a graça de Cristo. A perseverança era o quê? Porque ele estava esperando Jesus voltar, mas Jesus já voltou. Bem que eu vou perseverar por uma coisa que eu já estou vendo que ele já voltou. Porém, aquele que perseverar até o fim, até o dia do juízo, até o fim, esse será salvo. Você vê que a palavra aqui não fala fim do mundo, tá? Até o fim. Mas o que é que os pastores bonitão diz? Até o fim do mundo. O mundo vai se acabar, porque está escrito lá em Mateus, e até o fim. Mas aqui não está falando do fim do mundo. Até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado. Agora preste atenção. E será pregado este evangelho. Esse evangelho aqui não é o evangelho de Paulo. Você vê que é dois evangelhos. Um da circuncisão, que Pedro, Tiago e João saíram a pregar, e um da incircuncisão, que Paulo saiu a pregar. Então, qual é o evangelho que seria pregado? Que na verdade seriam os dois, né? Mas nós estamos aqui no evangelho da circuncisão. E ele está dizendo aqui, aí será, virá, perseverar até o fim, esse será salvo. 14, né? E será pregado este evangelho do reino, o evangelho do reino, por todo o mundo. Esse mundo não é Brasil, não é Portugal, era o mundo de Israel, que o mundo, o sobrevivente, o povo, existia naquele território. Você vê, há 2000 anos atrás não existia Brasil. Quantos países que não existia? Então esse mundo era o mundo de Israel, onde eles viviam, onde tinha sobrevivente, Jerusalém, as cidades circunvizinhas. Todo mundo, é só nós continuaremos, nós vamos descobrir que não era, né? Para todo mundo, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E não é o fim, você vê mais uma vez, então virá o fim, não é fim do mundo, aqui não está escrito fim do mundo, era o fim das religiões, o fim daqueles religiões, era o fim de um Deus físico, porque tudo nessa época aqui, na velha aliança, era físico, até Deus, o Deus era físico, era Moisés, então tudo precisava ser físico, tudo. Então seria o fim das coisas físicas. E íamos viver o quê? Um mundo espiritual, do qual nós vivemos hoje. E vamos ver o que Pedro, volta lá no 1 de Pedro, que é que Pedro tem nos afirmar também sobre isso aqui. Primeira de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Versículo 17. Porque Pedro, pregando aos judeus, eles pregando do juízo que ia vir. Do juízo que ia vir. Então ele está dizendo aqui, para os judeus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, aonde era nesse tempo aqui, no ano 67, aonde era a casa de Deus, o templo em Jerusalém. Era a casa de Deus.
Cadê o templo? Cadê o templo? Estão falando aí que vão construir o terceiro templo. Pode construir o terceiro, o milênio, 3 milênios de templo. Para Deus não importa mais. Porque o templo de Deus somos nós. Somos nós o templo de Deus. Então pode construir quantos templos quiserem. É só ter dinheiro. E Pedro está dizendo aqui, no versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, pelo templo, pela Jerusalém, pela casa de Deus é o que? Vai demorar muito tempo? Vai demorar 2.000 anos, 3.000 anos? Não, o que é que Pedro está dizendo aqui? É chegada. Chegou ou não chegou? Ou Pedro estava bêbado também? É chegada, chegou. Chegou o tempo do juízo, chegou o tempo. Chegou esse tempo do fim, que era o juízo. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, quem está falando isso aqui? Pedro. Ele tá no meio do assunto aqui ou não está? Tá. Então, se nós trazer essa leitura para os dias de hoje, temos que trazer também quem? Pedro. Porque ele está no meio aqui, nós. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Chegou ou não chegou o fim? Chegou, 2.000 anos atrás. E os crentes pregando fim hoje em dia, né? E com isso vão tomando o dinheiro do povo. Enquanto o povo está de olho nas nuvens, olhando Jesus voltar, eles estão com a mão no bolso dos crentes tirando o dinheiro deles. Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O ímpio, sim, o pecador. O pecado era as transgressões da lei. Quem era que tinha lei? Os judeus. Gentio não tinha lei. Então tá aí. E eu vou ler o 19 para não deixar solto aqui. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador. O fiel Criador na prática do bem. Ao fiel Criador na prática do bem. Esse nome alma aqui, eu já falei várias vezes. A alma, ela quer dizer sangue. É só ler as passagens de Caim lá, Abel, né, do sangue de Abel, que aclamava. Então, alma está conjugado o sangue, vida no hebraico. Acho que, se não me engano, é nefesh. É do hebraico, é do grego. Quer dizer, nefesh, alma e sangue. Quer dizer, do hebreu, eu não sei se eu estou misturando os dois. Do hebreu é nefesh e do grego é sangue. Então os dois quer dizer a mesma coisa. E sangue não entra no céu. Então Pedro, como não entendia quase nada também, ele está usando o nome alma. Por isso que os crentes usam alma também. Vê se Paulo usa. Paulo não usa. Primeira de Pedro. Vai lá em Tiago. A carta de Tiago.
Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 8 e 9. Versículo 8. Sede-vos também paciente, porque todo mundo naquela expectativa do juízo, muitos já diziam que Jesus já tinha voltado, e Tiago também falando a mesma coisa: sedes paciente, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então todos esses homens deviam estar bêbado ou estava drogado, porque já se passaram 2000 anos. Que próximo que é esse? Você vê todos os apóstolos falando a mesma coisa, na mesma linha. Um dizendo que está próximo, outro dizendo que já está chegada, já chegou, outro dizendo que não vai demorar. E os crentes aí, ó. Parece que eles não lêem isso aqui. Parece que só está escrito isso na minha Bíblia. O vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgado. Eis que o juiz está às portas. E por que não entra? O juiz era Jesus de Nazaré, ele era o juiz. E por que não entra? Se ele já está na porta. Vai esperar o quê? Dar uma trovoada para ele entrar? Meus amados, é para você ver o tamanho do golpe que a mente dos crentes foram golpeada. Porque a palavra está clara aqui, ó. Não tem tradução, não tem nada, está clara. Está clara. E eu vou ler de novo. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não ser julgado. Eis que o juiz, que era Jesus de Nazaré, esse que prometeu vir trazer juízo sobre Israel. Cristo nunca prometeu de julgar ninguém. Nunca. O juiz está às portas. Passaram 2000 anos e os crentes ainda esperando o juiz entrar. Que ele já está na porta. É só torcer que dê uma trovoada grande que ele entra para não se molhar. Só na mente de crente mesmo nós vemos isso, viu? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Bem-aventurado, presta atenção, o livro do Apocalipse, se eu fosse Alexandre de Moraes, eu mandava prender todos os pastores, que são enganadores e ladrões, estão roubando a igreja. O livro do Apocalipse, ladrão e sequestrador, porque o livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Então, se eu estou com uma carta dessa, porque o que aconteceu? Eu sequestrei a carta. Em vez de ir para a igreja da Ásia, eu guardei ela, fiquei com ela para mim, eu sequestrei. Então isso é crime. E para as igrejas da Ásia, Pedro, aliás João, né? Apocalipse foi João que se escreveu. João estava escrevendo assim, para as 7 igrejas da Ásia, o anjo de Deus falando para João: bem-aventurado aqueles que leem, quem ia ler, porque são 7 cartas o livro do Apocalipse, são 7 cartas e tinha endereço e remetente, destinatário, tinha remetente e destinatário. Qual era o destinatário? As 7 igrejas da Ásia.
Bem-aventurado aqueles que lê. Então, era as 7 igrejas da Ásia que ia ler isso aqui. Aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Quem ia ler? As 7 igrejas da Ásia. Os crentes sequestraram. São merecidos de cadeia ou não são? São merecidos de cadeia. Sequestro é crime. As palavras da profecia. E guarda. Então era eles que iam guardar. E guarda as coisas nelas escritas. Pois o tempo está longe, longe, longe. Está próximo. Agora que próximo que é esse? Já passou 2000 anos. Está próximo. O livro do Apocalipse escrito no ano 68 para o ano 70, está longe ou está próximo? Está próximo. Está próximo. 68 para 70, está próximo. Versículo 4, não era só um, né? Íamos só o 4. Vamos ler assim mas vamos mudar, senão vai adiantar. Como é que está nosso tempo? Até que nós temos um tempinho. Muda para o versículo 17. É no mesmo capítulo, mas versículo 17. Vocês querem que eu leia o resto? Não, vamos pular o 17, né? Versículo 17. Quando ouvi cair a seus pés como morto, né? Porém ele pôs sobre mim a mão, o anjo, né? A mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, Cristo. Você vê que em várias passagens dos apóstolos de Jesus, ele aparece em seu corpo. Quando ele deu as instruções apostolado, apareceu no seu corpo. Aqui ele já não aparece no corpo dele. Aqui já aparece só a voz. Pedro está ouvindo e sentiu algo na cabeça. Você vê, Deus, Cristo, ninguém pode ver, ele é espírito, olho humano não pode ver. Sou o primeiro e o último. 18. Aquele que vive, estive morto. Cristo, você vê que a palavra está torcida. Você vê o quanto que a palavra está torcida? Porque Cristo, ele é espírito, o espírito não morre. E aqui teve morto. Então é Jesus de Nazaré mesmo. Você vê que está torcida aqui na frente, aqui atrás, ó. Está dizendo o primeiro e o último era o espírito. É que se nós nos separarmos o espírito da carne, nós vamos andar perdido a vida inteira. Então, em muitas das passagens da Bíblia, eles misturam o espírito com a carne, ou carne com o espírito. Por isso que os crentes andam tudo bêbado, tudo louco. Por quê? Eles misturam, do jeito que a palavra está escrita, do jeito que a Roma torceu a palavra, misturou tudo, os crentes vão nessa. Eles não separam, mas há necessidade da separação da carne e do espírito, ou do espírito da carne. Aqui no versículo 17, é 17, né? Vamos ler de novo. Nós estamos lendo Apocalipse 3. Não, nós estamos lendo aqui outra coisa, irmão. O 17 e 18 nós já lemos. Na primeira Pedro. Tiago, Apocalipse 3 foi o versículo que nós lemos. Tiago 3, nós já lemos, né? Aliás, Apocalipse 3. Apocalipse 1, versículo 3.
Nós já lemos, né? Esse aqui, bem-aventurado aqueles que lê, isso mesmo. Bem-aventurado aqueles que lê, que ouvem as palavras das profecias. Eu tinha mudado para outra coisa. Romanos, o livro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 18, diz assim, versículo 18, mas eu pergunto, vou começar do 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela a palavra de Cristo, não é de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era... Quando se fala em Jesus de Nazaré, nós estamos na lei, porque Jesus de Nazaré era um judeu cumpridor de lei. Então, se nós estivermos lendo algo sobre Jesus de Nazaré, sobre o corpo, sobre a andança dele no deserto, sobre as pregações dele no deserto, nós estamos na lei. E aqui está assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, o Novo Testamento. A palavra de Cristo. 18. Mas pergunto, porventura, presta atenção, os crentes passaram 2000 anos, os crentes esperando Jesus voltar. Agora presta atenção. Versículo 18. Mas pergunto, né? Nós lemos 17, aqui o Romanos, Paulo, né? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação é pelo Evangelho de Cristo, não é pela lei. E a pregação pela palavra de Cristo. 18. Mas eu pergunto, Paulo perguntando, mas eu pergunto, porventura não ouviram? Não ouviram? Ouviram. Porque os crentes, os pastores pregam hoje, dizendo que todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. E Paulo está dizendo, afirmando aqui, não ouviram, tá? Você vê, está no pretérito passado, não ouviram? Ouviram. Era uma das condições para que Jesus voltasse, era o que? O Evangelho ser pregado a toda criatura. Que criatura? No mundo que nós vivemos hoje? Não. No mundo deles lá, Israel. E Paulo está dizendo, não foi pregado? Não ouviram? Ouviram. Então, Jesus pode voltar aqui. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Por toda a terra. Que terra é Israel? Está bem claro que é Israel, não é o mundo que nós vivemos hoje. Quantos países foi criado depois daquela época? Quase todos. Por toda a terra se fez, olha a palavra no pretérito passado, de novo, se fez ouvir. Então toda a terra de Israel ouviram o Evangelho de Cristo e o Evangelho da circuncisão também, que eram dois evangelhos. O da circuncisão, pregado por Paulo, pregado por Pedro, Tiago e João, e o da incircuncisão, pregado por Paulo. É o que nos pertence, é o Evangelho da incircuncisão. E está dizendo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Por toda a terra de Israel, não era o mundo hoje. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ouviram ou não ouviram? Ouviram.
Porque os confins do mundo eram o mundo de Israel, não era a terra que nós vivemos hoje. Mas os crentes, os pastores fazem teologia, estudaram até o hebraico, o saravaico, para quê? Para enganar a igreja, ocultar o evangelho de Cristo à igreja, o evangelho que liberta. Aí fica um povo tudo escravo aí desses homens aí. O 20 nós não vamos ler não. Aqui é terminando no 18, né? 18. Todos os confins do mundo ouviram ou não ouviram? Paulo está afirmando aqui que ouviram. Mateus de novo é no mesmo capítulo, só que o versículo é outro. Mateus 24. Mateus 24, versículo 14. Versículo 14. E será, agora Pedro, Paulo, presta atenção, Paulo afirmou o quê? Que o evangelho foi pregado aos confins do mundo, que o mundo não era onde nós estamos hoje, era o mundo de Israel, que não existia mais nada. Não existia mais ninguém para ouvir, era só o povo de Israel. E no versículo, e aqui no Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 24, versículo 14, o que é que Pedro está dizendo aqui? E será pregado este evangelho, Pedro também, este evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha e todas as nações, então virá o fim. Você vê que nenhuma das passagens está dizendo o fim do mundo. Era o fim das perseguições, o fim das tribulações. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Eu vou começar no versículo 14 para que você introduza mais na sua mente, porque isso aqui está falando de Ananias. Pedro foi mandado a pregar para Ananias. Deixa eu ver, é isso mesmo? Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de modo nenhum, ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E para que trouxe autorização dos principados sacerdotes, para prender a todos os que invocam o seu nome, É isso mesmo, né? Invoca o seu nome. É, 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os santos. Porque a questão aqui era que ele recebeu uma visão para ir pregar em um certo lugar, que está para trás, eu não estou lembrado. E ele estava com medo de quem? De Paulo. Paulo não era convertido ainda. Que aqui é um ato de vários, de todos, é atos deles, né? Então essa passagem é isso.
perante os gentios, e ireis bem como perante os filhos de Israel. Perante os filhos de Israel. Então, que eles perseguiam a igreja de Israel. E Mateus, volta lá em Mateus 24, nós lemos Mateus 24, do 7 ao 14. Depois voltamos a ler o versículo 14, confirmando lá, né? Mateus, não, vamos ler agora do 31 ao 34. Mateus 31 ao 34. Capítulo 24 ainda, viu? Se nós não ler versículos onde está a verdade, o povo vai enganando as pessoas. Mateus 24, do 31 ao 34. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos. O que eu trouxe você para aqui? Como que a igreja prega isso aqui? Na parte aqui, a grande clamor de trombeta, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos. Como se prega dentro da igreja? Vinha buscar a igreja. Eles falam que eles vinham buscar a igreja. Aqui não tem nada de igreja, aqui tem escolhidos. Não é nada de igreja. Aqui não enviará os seus anjos à igreja. Não tem nada de igreja aqui, é aos escolhidos. Eles vão torcendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e chegamos ao erro que nós vemos hoje. Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e a outra extremidade dos céus. Aí os pastores bonitão pregam dizendo que Jesus vai voltar e que vai reunir a igreja de todos os cantos da terra. Aqui está escrito igreja? Não, escolhidos. Porque da terra de Israel, do lado de Israel, quando chegou o dia do juízo, muitos escapou. Então era esse escolhido. Os escolhidos dele, ele fez com que escapassem, porque o resto morreram. Os seus escolhidos. 32, vamos ler o 32 até o 34, né? 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está próximo o verão. 33. Assim também, vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, se está falando das perseguições aqui, né? Próximo está às portas. 34. Aí vem a bomba. 34. Em verdade vos digo. Em verdade ou em mentira? Em verdade. Aqui está escrito em verdade. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta. Que geração? A geração que eles viviam. Não é a nossa hoje. Então, se Jesus não voltou, olha uma mentira aqui. Aqui não é verdade, aqui é mentira. Se Jesus não voltou. Mas a verdade é que ele voltou. E essa palavra aqui é verdadeira, né? Mas os crentes dizem que é mentira. Não. Porque se eu prego que Jesus vai voltar, eu estou dizendo que isso aqui é mentira. Você vê que uma hora os crentes de Jesus, Senhor, Senhor, Jesus é meu Deus, Jesus é meu rei, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Mas chega num momento que ele diz que o quê? Que Jesus é mentiroso. Porque essa aqui foi a profecia de Jesus. Falou, nesta geração, ele morreu em 33, uma geração tem 70 anos, então o que era que ele está dizendo que nesta geração? Por isso que eu falo para vocês, Pedro, Paulo, ele sabia que estava às portas, por quê?
Jesus profetizou lá atrás, dizendo, ó, nesta geração eu vou voltar. Nesta geração, a geração tem 70 anos. Em 68, Pedro, Paulo, Tiago, ó, tá às portas. Por quê? Eles sabiam que a profecia não era mentirosa. Mas os crentes dizem que é mentira. Isso aqui é mentira. Porque se ele não voltou, isso aqui é mentira. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que eles viviam, sem que tudo isto aconteça. Então, se Jesus não voltou, tem muitas mentiras aqui. E os pastores estão certos, esperando Jesus voltar. 1 de Coríntios, estamos terminando quase. 1 de Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo do 24 ao 28. Versículo 24. E então virá o fim. Eu vou começar do 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, né? Cristo as primícias. Então ele era o primeiro. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo. Você vê que a palavra ela nos mostra que não é todo mundo que é de Cristo. Porque senão Paulo não tinha feito essa separação aqui. Depois, os que são de Cristo. Na sua vinda. Livro escrito. Demora um pouquinho, mas a gente aprende mais. Fica bem mais claro, né? Quando a gente mostra a verdade. Livro escrito 56. Então, Paulo estava na expectativa de Paulo, ele era novo ainda. A expectativa de Paulo é que ele ia ver Jesus voltar, ia alcançar, mas não alcançou. Em 68 mataram ele. Aqui, 24, né? Então virá o fim. Quando ele entregar, preste atenção, meus amados. Isso aqui é para aqueles que dizem que Jesus é Deus deles. Por isso que eu falei para um amado essa noite que o Deus dos crentes é como as estaltas que tem nas praças por aí afora. Os pombos sentam e caem em cima. Porque o Deus dos crentes não é o Deus do Evangelho. Aí presta atenção. Versículo 24. Isso é de muita grande para você entender. Versículo 24. Então virá o fim. Quando ele, quem é esse ele? Jesus de Nazaré. Quando ele entregar, porque o reino estava, Deus entregou o reino a quem? A Jesus de Nazaré. Ele estava no reinado. Naquele tempo, o reinado de Jesus durou até o ano 70 só. E chegou o tempo, estava vencendo o tempo do reinado de Jesus. Aqui, ó. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Então Jesus de Nazaré, que era como filho, dizia-se como filho, né? Estava com o reino de Deus, o domínio sobre ele, mas tinha um tempo para vencer. E esse tempo chegou. E o que Paulo está explicando aqui, quando ele então virá o fim, quando Jesus entregou o reino ao Deus Pai de novo, então chegou o fim das coisas físicas. O povo, os crentes dizem que é o fim do mundo, mas não é, era o fim das coisas físicas. E ele está afirmando aqui, então virá o fim, quando ele, esse ele é Jesus, entregar o reino ao Deus Pai. Ao Deus Pai, quando houver destruído
todo o principado, ou seja, todas aquelas pessoas que mandam, que os crentes dizem que o principado é Satanás. Mas não, principado é pessoas que mandam, pessoas que estão com poder. Por exemplo, presidente, governador, prefeito, esses têm poder, os juízes, né? E ele está dizendo aqui, destruído todos os principados, bem como toda potestade. É pessoa que está subordinado aos principados, né? Que acabou tudo. Era o juízo, né? Potestade e poder. 25. Porque convém, presta atenção, porque convém que ele é Jesus de Nazaré, porque convém que ele reine, convém que Jesus reine até. Tem o até, tem um limite. Tem limite ou não tem limite? Tem um limite. Então Deus entregou o reino a Jesus de Nazaré como filho, né? Que era o que conhecemos como filho, mas tinha um limite. Porque se Jesus de Nazaré continuasse com o poder de tudo, Deus tinha deixado de ser Deus. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. Então ele está dizendo aqui, no versículo 25, porque convém que ele reine até, tem um limite, até que haja posto todos os inimigos, né, debaixo dos pés. Debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não é a morte carnal, era a morte do espírito, né? A gente fala a morte por causa do nosso linguajar, mas era a prisão. Porque quando essa carne morria e morre, os que não têm Cristo é assim ainda. Quando essa carne morria lá no tempo deles, antes do ano 70, né? Isso era antes do ano 70. Antes do ano 70, quando essa carne morria, a carne era enterrada e o espírito também. O espírito ficava na cova também. E depois do ano 70, o espírito não fica mais. Por quê? Ele venceu a morte. Essa morte que está se falando aqui é do espírito que ficava preso. Não era a carne vai virar pó, não tem jeito. Então, era do espírito que ficava preso junto com o corpo lá na cova. Porque a morte tinha esse poder. A lei era assim. A morte tinha esse poder. E ele venceu essa morte. Então, hoje, ao contrário, que os crentes, quando morre um, diz que está dormindo. Não, ao contrário. A carne morreu mesmo e o espírito voltou ao Pai. Não está mais na cova, porque ele venceu esse inimigo aqui que era a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou. Quem foi que sujeitou? Meus amados, presta atenção. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então todas as coisas, Jesus de Nazaré foi debaixo dos pés. E quando diz que, presta atenção, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas debaixo dos pés, certamente exclui, tira o fora, exclui. Então tem alguma coisa aqui que está excluída de todas essas coisas que ele pôs debaixo dos pés. Quem é? Deus Pai. Vamos ler? Sujeita certamente exclui aquele, aquele é Deus Pai. Aquele que tudo lhe subordinou. Então Deus Pai subordinou tudo a Jesus de Nazaré. Tu é teu, ó. Tu vai mandar. Tu vai mandar. Só que tem um tempo. Esse tempo era o juízo.
depois do juízo, eu volto ao meu reinado. Então, o que está dizendo aqui, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Deus subordinou a Jesus tudo. 28. Quando, porém, vê que tem um detalhe aqui. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeita, né, morte, todo que era o último inimigo, estava sujeito a Jesus de Nazaré, estiverem sujeita, se tomar a garganta agora que apertou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, olha o então aqui, ó. Então, o próprio Filho, Jesus de Nazaré, o próprio Filho também se sujeitará. Agora, meus amados, me ajuda aí. Jesus manda em alguma coisa hoje? Ou o limite dele foi o ano 70, quando ele venceu a morte? Foi o ano 70. Quem é que manda? Deus Pai. O Cristo, o próprio Deus. Jesus de Nazaré não era Deus, ele estava com o poder de Deus. Ele estava com o Espírito de Deus, né? Poder de Deus, Espírito de Deus. Então, todo milagre que Jesus de Nazaré, sua carne, o corpo fez, não era que o corpo estava fazendo milagre, era que Deus estava naquele corpo. Não, de quem eram as realizações que Jesus de Nazaré fazia? Do próprio Deus. E é o que fala aqui, deixa bem explicado, né? O próprio Filho também se sujeitará. Aquele, quem é aquele? Deus Pai. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então Deus sujeitou todas as coisas, inclusive a morte, a Jesus de Nazaré, mas com limite. Quando ele chegasse a esse ponto, olha, é mais ou menos assim, Deus deu a tarefa para Jesus de Nazaré, o corpo, né? Você vai fazer isso, você vai fazer de tudo, mas só com limite. Quando você fazer tudo isso aqui, aí você vai ser glorificado e eu volto a ser. E eu volto ao meu trono de poder. É o que deixa bem claro aqui, né? Sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para que Deus Pai, seja tudo em todos. Não é Jesus de Nazaré. É por isso que eu falo. Essa noite eu falei para um amado, talvez tenha alguém nessa sala aqui que sabe quem é. Eu falei para ele, ó, o Deus de vocês, o Deus das igrejas evangélicas, é como as estaltas nas praças, que os pombos sempre caem em cima. Vocês não têm Deus. Não tem. Você, me perdoe você, eu não estou querendo estou falando isso para lhe oprimir. Mas que você abra seu entendimento. Abra o seu entendimento. Se seu Deus ainda é Jesus de Nazaré, eu lamento te falar. Você está sem Deus. E os Deus dos crentes é Jesus de Nazaré, então estão sem Deus. Bem, vamos terminar aqui. Nosso tempo está avançado, avançou um pouquinho, não foi? Mateus 27, agora mudou o capítulo. Vamos ler um pouco mais, porque a nossa hora avançou. Mateus 27, capítulo, versículo 51 ao 53. 51, cadê? Está aqui. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou. É o que nos deu passagem para nós ter acesso a Deus. Então nós não precisamos de homem mais. Antes precisávamos de sacerdote. Hoje nós não precisamos de sacerdote. E quem é o sacerdote hoje? Os pastores. Eis que o véu se rasgou.
em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros. Para aí. Abriram-se os sepulcros. Então quer dizer que na ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou, teve o quê? Ressurreição. A primeira ressurreição. Os sepulcros se abriram. Os espíritos, lembra que nós falamos dos espíritos? Os espíritos que estavam lá saíram. A primeira ressurreição. E a segunda? No ano 70, depois do julgamento. Se abriram-se e os sepulcros, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, né? Era necessário acontecer isso aqui para quê? Para que os judeus reconhecessem que Jesus era o Messias que eles esperavam. O corpo de santos que dormia nesse tempo, dormia. Ressuscitaram. 53. Vamos ler até o 53. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, né, entraram na cidade santa. Quero que o povo veja, não tinha necessidade. Se o povo cresce, todos tivessem crido em Jesus, que era o Messias, inclusive os judeus, que ele veio para os judeus, não veio para os gentios, então não precisaria os corpos, os espíritos ter saído dos sepulcros e ter se amostrados para eles. Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Apareceram a muitos. Então, aí, até os 53. Se você quiser continuar, você vai continuando a ler. É que nós não tem tempo. Nós precisamos terminar esse vídeo que já está com 1 hora e pouco. Volta lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 ainda. Nós lemos até o 28. Vamos ler o capítulo 15, do 51 ao 54. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne é pó da terra. O sangue, num julgamento meu próprio, né? Eu digo que o sangue foi o sopro que Deus soprou em Adão. O sangue, mas sangue não entra no céu. É o que está escrito aqui. Entra ou não entra? Não entra. Sangue não entra no céu. É o que está aqui. Isso afirma, então Paulo está afirmando, isso afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51. Era para nós ter começado 51 já. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bem, o que Paulo quer dizer aqui? Nem todos dormiremos. Se os que nasceram, os que morreram antes da ressurreição de Jesus, dormiram. E os que nasceram, e os que viveram, né? Os que nasceram mesmo, os que viveram, nasceram e viveram, né? Se eu explicar bem direitinho para você entender. Os que morreram antes da ressurreição, dormiu, antes da primeira ressurreição, antes de Jesus ter ressuscitado. E aí sim, os que nasceram entre o ano 33, que foi o ano que a história que diz que ele morreu, né? Os que nasceram nessa época e morreram, então os que nasceram
e os que morreram nesse meio aqui, do ano 33 ao ano 70, esses dormiram também. Dormiram também. E Paulo está dizendo aqui que nem todos iam dormir aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Você vê que era um mistério. Nem todos dormiremos. Por quê? Por quê? Porque a última ressurreição foi no ano 70, na vinda do julgamento. A última ressurreição. E depois da ressurreição, quem morre? Dorme? Não. Quem morre já sobe, o espírito já sobe, não fica mais preso. Então hoje nós não dormimos mais. Morremos, o nosso espírito já sobe. Está explicado? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos ler 52? Vamos ler até os 53. Até os 54. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, a carne corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo natural, o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Então a morte não perdeu o poder de levar o espírito para a cova, segurar o espírito na cova, né? Tragada foi a morte aqui, revestida em incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela a vitória. Amém, meus amados? Filipenses, eu tenho tudo isso ainda para ler, meu Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria, o que é pátria? O país onde a pessoa nasceu. A nossa pátria, você vê que Paulo agora está falando espiritualmente. A nossa pátria está nos céus. O Espírito está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo está falando, meus amados, Senhor, e pôs Jesus em primeira pessoa. Porque ele estava no reinado de Jesus. Mas o reinado hoje não é de Jesus, é de Deus Pai. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, que para eles era uma humilhação, essa carne voltar ao pó e levar o espírito com ela. Humilhação para ser igualmente o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então, segundo o que está escrito aqui, nós vamos ser julgados? Não. E por que os crentes vivem aí esperando o dia do julgamento? Se nós somos a igreja de Cristo não passará por julgamento. Temos duas passagens aqui
Mateus 16. Estamos terminando, olha, duas passagens curtas. Prometo que vou deixar você tomar café. Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. Também eu digo que tu és Pedro. Isso aqui, meus amados, é um jargão. Se você não aplicar o seu ouvido e ler com muita atenção. É por isso que nesse versículo aqui, a igreja católica diz que a igreja era a igreja de Pedro, a igreja certa era a igreja católica, porque foi Pedro, Jesus, não tem nada disso. Também eu te digo que tu és Pedro. Eu vou ler o 17, para nós pegar uma palavra mais. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, aliás, eu vou ler o 15, meus amados. Não tem que me esperar aí. Versículo 15. Mas vos continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus perguntou a Pedro. A Pedro não, Jesus perguntou a pergunta foi feita para todos os apóstolos, né? Na época era o discípulo, não era apóstolo ainda, era discípulo. E Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Agora preste atenção, para nós chegar lá no versículo 18. Quem vocês acham que eu sou? 16, respondeu Simão Pedro. Então, uns responderam alguma coisa, né? Mas Pedro respondeu isso. Agora, você preste atenção, é daqui que você vai ver, vai entender o versículo 18. O versículo 18, você vai entender daqui, ó. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és... Vê se Pedro afirmou que ele era Jesus de Nazaré. Não. O que é que Pedro afirmou? Que ele era o Cristo. Cristo é Deus. Ele é o Espírito. Então, nesse momento, Pedro estava vendo segundo olhos espirituais. Conseguiu ver que Jesus de Nazaré não era Jesus de Nazaré, era quem? Cristo. Aí veio a resposta dele depois. Respondeu Simão e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjola, porque não foi carne e nem sangue. Os crentes hoje só vê carne e sangue, né? Aí querem salvar carne, querem salvar sangue e fica essa bagunça. Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estava dentro dele, mas meu Pai que está nos céus. Também, você vê, também eu te digo, agora Jesus vai afirmar o quê? Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Eu sou o Cristo, né? Tu está afirmando que eu sou o Cristo, sou o Filho de Deus, e eu afirmo que tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra que Pedro falou, que ele era o Cristo, a igreja ia ser edificada em quem? Em Jesus de Nazaré ou em Cristo? Em Cristo, não era em Jesus de Nazaré. Aí o povo lê esse versículo aqui sem entender, aí diz, principalmente os católicos, os padres, diz que a igreja foi firmada em Pedro. Que a igreja certa, a igreja católica, porque foi Pedro, Jesus formou que Pedro. Tem nada disso. A palavra está dizendo em Cristo. A minha igreja vai ser firmada em Cristo, no Espírito. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra que tu falaste aí, Cristo, Filho de Deus, vai ser firmada a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Cristo. Então a igreja é de Cristo. Não é de Pedro, não é de Jesus de Nazaré.
A igreja é de Cristo, sobre esta pedra, esta palavra que tu firmou aí, Pedro, que eu sou o Cristo, minha igreja. E as portas do inferno, a cova, porque inferno é cova, inferno, Hades, né? Eu até marquei aqui, Sheol, Hades, tudo é cova, é mundo dos mortos. Pesquise no Google aí, não existe inferno, existe cova. Foi aonde Jesus foi, 3 dias na cova, para evangelizar os mortos que estavam na cova. Jesus não foi inferno, nem tinha ninguém no inferno. Inferno não existe. Igreja, e as portas do inferno, eu vou traduzir, as portas da cova não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão, não vai segurar mais os filhos de Deus, os Espíritos de Deus na cova. Amém, meus amados? E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em João. João capítulo 5, versículo 24, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção e iremos tomar o nosso café. Versículo 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. João ainda não tinha sido encarcerado. Estou lendo a palavra, João, João 5, só que eu estou lendo o capítulo errado, perdão. É 5, 24. Eu estava lendo outro capítulo. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, meus amados, é para crer em Jesus de Nazaré ou naquele que enviou ele? Naquele que enviou ele. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Por que a igreja diz que é de Jesus, diz que é de Cristo e diz que estão esperando juízo, se a palavra aqui está dizendo que não entra em juízo? Você vê que a igreja andam tudo, acho, drogados, em juízo, mas passou da morte para a vida. Você recebe, meu amado, isto? Você recebe essa palavra? Se você recebe, que você é um verdadeiro, uma verdadeira filha de Deus, filho de Deus, uma pessoa cristã autêntica, que é uma pessoa cristã que aceita o Evangelho de Cristo, não uma pessoa cristã que vive no Evangelho de Moisés. Então, meus amados, tenham um bom domingo, em paz, tranquilo, e sejam abençoados com todas as sortes de bênção, não somente hoje, mas para toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Paz eterna a todos.